Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Nós te louvamos, Senhor, pelo descanso da noite, pela semana que está se iniciando hoje, pelas tuas misericórdias, pelas tuas providências, pelas nossas necessidades supridas todos os dias, tanto no campo espiritual quanto no campo existencial. Muito obrigada por tudo, nos guarde, abençoe nossos queridos onde quer que estejam, fique conosco no restante todo deste dia, é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. O tema de hoje que eu trouxe foi sobre Tiago 1, de 18 a 20, em que fala sobre aquela passagem em que escute, né? Ouça mais e não tenham pressa em falar e se irar. Então o tema hoje foi levantado sobre essa situação na questão da se controlar, na questão de você ter esse policiamento em conseguir tentar entender o outro lado, tentar entender a mensagem que a pessoa está falando. Não é, às vezes ela não quer falar daquela forma e aí você não entendeu muito bem o que ela quis dizer e já teve uma reação com aquela situação. Então, o tema de hoje que a gente levantou foi envolto desse assunto em relação a autocontrole e evitar falar de qualquer jeito sem pensar. Aí cada um vai dar um pouco mais sobre essa passagem. Sobre esse tema, eu coloco um pontinho a mais, né, já que foi abordado pelo Mateus. Eu acho que nós sofremos não, mas nós às vezes somos reféns do nosso sentimento do momento, né? Então, assim, às vezes sabemos o que é o correto, sabemos o que o que seria o aceitável, mas pelo momento, às vezes, ou sua vontade de satisfazer um prazer, ou satisfazer uma raiva no momento, uma ira no momento, você acaba escolhendo palavras que normalmente, num dia normal, você não colocaria a dispor para as pessoas ou para a pessoa que você está conversando ou dirigindo. Então, como sabemos disso e somos instintivos a nos defender, pelo menos moralmente, colocando palavras, ofensas e enfim, é uma guerra constante que a Bíblia coloca alguns textos, principalmente esse que acabou de ler, essa briga tipo, se segure, seja comedido, seja uma pessoa, pense duas vezes antes de falar o que você quer falar. Só que nem sempre sai, né, como a gente quer, então é sempre essa guerra constante aí. É isso. Bom dia. Hoje eu vou falar um tema bem interessante, prático, né? E quando você tem uma vida cristã já muito longa, de muitos anos, você termina refletindo nos mesmos textos, fazendo as mesmas pontuações, mas hoje eu achei interessante porque eu estava sentada analisando que essa ira, essa raiva, porque hoje foi diferenciado do que uma ira, do que uma raiva, eu não vejo muita diferença, mas aqui foi colocado também isso. Ela é muito humana, todo mundo passa raiva, todo mundo tem vontade de mudar as coisas do seu jeito, todo mundo gosta de controlar as coisas. E eu acho que o grande defeito da morte é porque você começa a saber que você vai ter um momento que você não vai controlar mais nada, né? E você vai estar à deriva, até para você ser enterrado, os outros que te carregam. É uma coisa interessante. E essas emoções, essas oscilações no nosso humor, ela é muito comum, é muito do humano, do ser humano ter isso.
E a gente aprende muito a ter esse controle. Isso é um desenvolvimento dia a dia. Você tem que crescer tendo esse controle, tendo essa pegada de estar pensando, eu tenho que falar bem menos, ouvir bem mais, para poder responder a razão da minha consciência, a razão do meu entendimento nessa minha caminhada humana. Então hoje a gente aprendeu que a gente deve ser muito prudente nessas coisas, não discutir. Você não concorda comigo, nem eu concordo com você, mas vamos tentar viver nessa paz, né? Para termos saúde emocional. Essa é mais ou menos isso que a gente discutiu aqui hoje. Vai pra lá, não bater de ficar. Muito bem, então esse foi o nosso estudo de hoje, né? A nossa conversa. Conversamos sobre irai-vos e não pequeis. Esse foi o tema a partir da palavra de Tiago, né? Sejamos, não deixemos nos levar pela ira, mas sejamos tardios em responder, em falar às pessoas. O interessante de todas essas orientações que a gente conversa, que a gente estuda, tudo isso se resume, é interessante, se resume a uma coisa só. Se isso for resolvido, o resto tudo é consequência. Tudo tem a ver com uma coisa só. É por isso que Jesus coloca, olha, eu estou trazendo para vocês um único mandamento. Um único mandamento, que é amar o próximo. Esse é o ápice de tudo, né? Então, e outra coisa, 2 aspectos desse amor ao próximo. Primeiro, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Então, está em nós essa capacidade. Não há nada de novo nisso, né? Mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mesmo aquelas pessoas que nunca raciocinaram sobre isso, elas terminam amando pessoas. Percebe? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está em nós, isso está em você, está em cada pessoa, né? Então, Jesus dá uma ordem que é óbvia. Está em vocês, não tem nada de novo, não tem nada que seja para acrescentar, já está em vocês, né? Amor ao próximo. Quem ama ao próximo é tardio em responder e não se deixa levar pelo ódio, não se deixa levar pela ira, né? Fizemos uma diferença entre ira e raiva e ódio, né? A ira, ela é um inconformismo, uma chateação, uma tristeza, uma angústia que a gente tem, ou por alguma coisa que foi feita contra nós ou contra alguém. Geralmente temos, diante de injustiças, a gente sente uma angústia, né, pelas injustiças. E aí foi mencionado a questão da guerra lá, daquela matança lá em Gaza. Nada para aqueles diabos. Nada. Não tem ONU. A ONU pode se reunir 200 vezes. Eles vão continuar matando. Os países podem se juntar, podem reclamar. Não vai adiantar. Os diabos continuarão matando. Isso cria uma angústia, uma chateação nas pessoas. Isso é ira, né? Você não sai por aí chateado com o mundo todo porque os diabos estão matando lá os outros. A gente não faz isso. A raiva é quando você então reage, você atua contra aquilo que está ali entristecendo. Então é uma diferençazinha que foi colocada só para a gente entender. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos, mas não criem raiva, né? Não ajam, não atuem em relação àquilo de uma maneira raivosa, tá? Outro aspecto que a gente queria lembrar, né, diante do que a gente conversou, é sobre a questão de quando você ama, olha o amor de novo voltando, quando você ama, você compreende as pessoas.
As pessoas até fazem coisas contra você, mas você compreende. Jesus fez assim lá na cruz. Ó Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Né? A psicologia nos ajuda muito nisso, porque ela diz, sabe o que ela diz? Cada pessoa é vítima de uma série de situações. Às vezes eu não consigo entender por que fulano reagiu daquela forma. Por que ele está agindo daquela forma? Por que ele pensa daquela forma? Entende? Às vezes eu não compreendo, mas eu tenho que entender que ele é vítima de uma série histórica de coisas que o levam a ser, a pensar e a agir do jeito que as coisas estão acontecendo. E quando você então entende que ele é vítima, não culpado, mas vítima, você então agora tem uma nova maneira de olhar para ele. Você não cria mais raiva, você não cria mais ódio, porque agora você tem pena dele. Porque é interessante o seguinte, quando alguém faz uma coisa ruim contra alguém, o maior prejudicado é quem fez. Percebe? O maior prejudicado de quem faz mal ao outro é quem fez. Pode até parecer que não. Eu estou querendo o mal de fulano e tal, ppp. Pode até parecer que não, mas lá dentro do coração ele está alimentando uma enfermidade. E essa enfermidade vai se revelar de muitas formas. Com doenças, com cânceres, com uma série de coisas. Percebe? Então, quanto mais você quer o melhor para o outro, quanto mais você ama o outro, mais saúde você tem. Tudo tem a ver com amor. Jesus estava perfeito quando ele disse, em vez de ficar dando ordem, olhe, não faça mal ao outro, olhe, não prejudique, olhe, não minta, olhe, não faça isso. Em vez de fazer essas coisas, uma coisa só resolve tudo. Amor ao próximo. Essa é a grande diferença, tá? Então isso ajuda a gente a, mesmo com as dificuldades de não irá, a gente passar a ter uma vida normal, natural, né? Sabendo que a ira é uma coisa normal, essa angústia pela injustiça, pelas coisas ruins, isso é normal, não tem jeito de evitar isso. Agora, para que isso não passe para ser uma raiva, para ser um ódio, para ser, entendeu? Aí sim, a gente tem que, amando, a gente vai estar livre dessas coisas. Tá bom? Então, é isso. Que Deus continue abençoando você e essa semana seja maravilhosa para todos aqueles que tiverem a oportunidade de conversar, de ouvir, de refletir com a gente sobre todos esses temas. Tá bom?